Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pela Faculdade 7 para uma série de podcasts, os 7 casts, nesse projeto muito bacana de estreia desse novo veículo, canal de comunicação para a construção de comunidades, para conversar com os alunos, com os professores, com você, internauta que está aí do outro lado, sobre temas diversos. Na verdade, a nossa vertical são temas essenciais. A gente estreou falando sobre terceira idade, falando com geriatras, falando sobre etarismo, falando sobre a qualidade do envelhecer ou a dor e a delícia do envelhecer. Hoje não vai ser diferente. A gente vai falar de um tema essencial novamente, que é a questão da saúde mental. E eu andei pesquisando e fiquei muito impressionada quando a gente pensa em saúde mental, que a gente olha para esses números aqui, né? O Brasil, associado mundialmente a marcas como Amazônia, como inovação, como samba também, como futebol, eu não arriscaria mais dizer isso, né? Embora a gente tenha muitos talentos. Mas é também um ponto de atenção quando o nosso país é associado à questão do transtorno depressivo, né? Então, é realmente o país mais ansioso do mundo, é o que mostram as pesquisas, o país com maior número de transtornos depressivos da América Latina e o segundo do planeta em casos de burnout. O Piauí está aí, você sabe, sempre entre primeiro e quinto lugar quando se trata em casos de suicídio. Com as novas e atuais gerações, a gente precisa conversar sobre isso. Aliás, a gente precisa conversar com isso em todos os ambientes, em empresa, em casa, em escolas e em faculdades. A Faculdade 7 é inovadora. Eu fiquei muito impressionada porque você adotar projetos pedagógicos, ações inovadoras, no sentido de discutir esse tema essencial, que é a questão da saúde mental, entre os acadêmicos, ter esse olhar humanizado, realmente chegou a me emocionar, porque poucas faculdades no mundo estão atentas a isso, poucas empresas estão atentas a isso. E é por isso que esse tema saúde mental é tão importante para esse podcast de hoje e que é importante para a Faculdade 7 durante todo o ano. E aí a gente trouxe 2 super convidados, na verdade 4 super convidados aqui pra gente. Eu vou começar apresentando o professor Ismael Mendes. O professor Ismael é doutorando em psicologia pela Universidade de Brasília, uma universidade de renome, reconhecida no Brasil e fora do Brasil. É mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, a nossa USP, né? Eu também estudei na USP. É especialista em terapia intensiva do adulto por meio de residência integrada multiprofissional em terapia intensiva do adulto, no caso foi a UESP, é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, aperfeiçoamento em atenção domiciliar, é professor da Faculdade 7 do curso de medicina. Só para você ter ideia do nível dos professores aqui da Faculdade 7. Então, a gente vai conversar com ele sobre esse assunto. Mas a gente traz também uma autoridade na área, que é a Kátia Silene Pereira, graduada em psicologia pela Universidade Estadual do Piauí. Ela tem atuação profissional na área de psicologia social, comunitária e clínica. Em 2008, para você ver como ela tem experiência, ela começou a atuar na área de psicologia escolar educacional, tendo experiência na educação básica e também ensino superior, que é onde ela atua hoje aqui na Faculdade 7. É mestranda do programa de pós-graduação em saúde e comunidade na Universidade Federal do Piauí, é especialista em docência do ensino superior pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, a nossa Faculdade 7, em Psicologia da Educação pela Universidade Federal do Piauí. E atualmente ela apenas coordena o serviço de apoio psicopedagógico da Faculdade 7. Daqui a pouco a gente vai ter 2 alunos incríveis, Monique Pontes da Silva Fernandes, que é aluna do curso de farmácia do modulado, e ela participa do projeto de nivelamento. O Otton Vitor Menezes Pereira, ele está no 3º período de medicina, ele participou do projeto tutorial acadêmico, né, para a disciplina de neuroanatomia. A gente estava conversando antes, ele me disse que essa neuroanatomia é a coisa mais complicada e difícil, uma das do curso de medicina, é quase um ataque à saúde mental dele, mas já já a gente vai falar sobre isso. O fato é que daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Bom, bem-vindos vocês todos aqui para o nosso setcast. Professor, vou começar por você. Como que a gente olha para esses dados que eu acabei de mencionar aqui no início do nosso setcast
e a gente consegue imaginar, vislumbrar ou pensar em soluções ou caminhos ou atalhos. Qual é a página que a gente está hoje, está claro, mas para onde a gente vai e o que é possível modificar dentro desse contexto que a gente mencionou ainda há pouco. Bem-vindo ao SETcast, professor Israel! Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É muito difícil pensarmos nisso numa resposta simples, mas talvez caiba também uma resposta simples. Que essa resposta simples seja olhar para o outro com desse olhar de como ele é, cuidarmos de nós como nós somos. É simples essa fala, mas profundamente quando a gente para refletir sobre, ela não é tão simples, né, professora Kátia? Mas ela traz aí um pontapé, que é o pontapé de uma mudança de cuidado, de um olhar em saúde. É um trânsito, na verdade, contínuo e ininterrupto de informações, né? Na verdade, a gente avalia os contextos e existem vários contextos. Os próximos, os distantes, os invisíveis, aqueles que vai nos afetar de algum modo, em algum momento, nessa linha do tempo da nossa existência. E aí eu fico pensando, Kátia, como que é importante, professora, a gente ter isso no cotidiano das empresas, mas particularmente no cotidiano de futuros profissionais. Quando se trata, por exemplo, de medicina, de farmácia, daqui a pouco a gente vai ter 2 acadêmicos falando sobre isso, são pessoas que vão cuidar de pessoas. E vocês olham e dizem, e pensam e fazem. Pessoas que vão cuidar de pessoas que precisam ser cuidadas agora. E aí, hoje não é simples você encarar 6 anos. Nunca foi simples fazer 6 anos de medicina. Nunca foi simples se dedicar à farmácia, que ganhou tanta relevância, por exemplo, depois, na pandemia e depois da pandemia, entre outros contextos, né? Como foi que vocês despertaram para isso? Como foi que isso começou? A Faculdade 7 tem 25 anos. A partir de quando vocês começaram a humanizar esses processos e se as ações e as inovações foram conscientes quando a gente pensa que foi saúde mental? Tipo, a gente vai ter programas de saúde mental. Ou foi acontecendo, o impacto positivo foi acontecendo também, vocês disseram, eureka, é isso. Foi por aí? A gente quer saber o segredo disso. Falar da minha felicidade, né, em estar aqui com o professor Ismael, com a Maia, com o Walton, né, a Monize, e em abordar essa temática da saúde mental, que é uma temática tão importante, imprescindível, né, para a nossa saúde como um todo, né, e eu me sinto muito feliz em participar da Faculdade 7, né, por saber que ela traz esse olhar e abre espaço, né, enquanto instituição, para abordar as questões, né, que envolvem a saúde mental. A gente tem visto, né, cada vez mais uma demanda recorrente, né, nos acadêmicos em termos de saúde mental, né, essa inserção do aluno, né, no ensino superior traz junto, né, ao desejo de conquista de um sonho, né, os desafios, né, que são assim, enormes. Então, o aluno, ele entra no ensino superior, há vamos dizer assim, uma exigência maior em termos de responsabilidade, de compromisso, de emancipação, de autonomia, né? O ensino superior, ele tem umas particularidades que o diferencia do ensino básico, né? Então, no ensino superior, o aluno, ele realmente tem que ter mais autonomia, ele tem que buscar, vamos dizer assim, a autorregulação da aprendizagem, a autogestão do tempo, da disciplina, né? Então, tudo isso acaba realmente... A pressão de dar certo com a profissão, né? Porque até o ensino médio, a gente vê que as crianças, até os 8 anos, 9 anos, os heróis, os grandes influenciadores dos seres humanos pequenos, né? Desses humanos, os humanozinhos, né? No sentido carinhoso, são os pais, né? Aí depois disso, a partir dos 11, 12 anos, são os professores. Aí depois ali nos 14, 15, são os amigos. Aí a gente vai perdendo esses vínculos. Aí depois disso, é a gente mesmo. E o desafio do mundo. E o desafio do mundo. Que tipo de médico é você? O que é você? E outra coisa, a diversidade que se tem hoje de se atuar, né, Otton e Monique? Como isso é até impressionante, porque... impactante, né? Porque hoje em dia, por mais que a gente tenha nesse mercado pessoas que tenham esse alto nível, extremamente gabaritado,
Mas o que nós hoje queremos na profissão é um profissional que tem uma habilidade social bem desenvolvida, né? Então, assim, isso é muito, muito interessante, porque a gente vem buscando muito isso, trabalhar muito isso. Vou ter tantos títulos, tantas formações, mas eu não sei lidar bem com a Kátia no meu dia a dia. Eu não sei lidar bem entre os pares no meu dia a dia. Então, hoje, uma instituição, ela prefere até muito mais formar aquele profissional que ele já tem, para que ele chegue em um patamar, em um nível, para manter ele naquele serviço, para manter ele no trabalho, do que, às vezes, até buscar um profissional que tem um título, mas não tem a capacidade de uma habilidade social. Mas existe uma exigência do mercado para isso, da qualificação acadêmica, técnica, em alto nível. Em alto nível, sim. Porque a gente hoje, e tem mais, o contexto de que no século XXI a gente está competindo entre aspas, para não dizer que eu estou demonizando, eu sou uma defensora de tecnologias aliadas, principalmente aliadas à medicina, à saúde e à vida, mas assim, a gente está competindo com tecnologias, e o que a gente vê é que os reports, as pesquisas estão cada vez mais dizendo, as habilidades humanas, as empresas vão chorar por pessoas com essas habilidades. Sim. Né? E aí a gente também está diante de uma geração Z, que além de ter esse desenvolvimento que você menciona, professor Ismael, ela está conectada a causas, né? Sim. Ela não é aleatória, né? Ela tem dificuldade do piloto automático. A Alfa, que dos nascidos de 2010 para cá, já vai ser outra pegada, mas mais ainda exigente conectada, né? Mas assim, a geração que está na faculdade hoje é essa geração que a gente menciona aqui e que tem todos esses desafios. Tem uma receitinha, professor, tipo, eu sei que é complexo. Quando eu falo receitinha, não estou diminuindo não. Mas eu estou falando de dicas. O caminho das pedras, assim, tipo, como você não cair em ciladas e de comprometer a sua saúde mental, e aí eu quero ouvir da Kátia também, como que a faculdade ajuda nisso, os programas que são implantados, e como pessoalmente, profissionalmente, humanamente, a gente pode adotar alguns fatores de proteção. Ih, professor, a pergunta de 100 milhões de dólares. Bora ganhar esse dinheiro. Vamos ganhar esse dinheiro. De forma assim, breve, o que a gente precisa entender é como a gente consegue oferecer saúde mental no nosso dia a dia e, através desse cuidado, conseguir cuidar de si, poder oferecer esse cuidado que é para o outro. Por que é importante a gente falar de si? Porque quando a gente não está bem, imagina uma aula daquele professor que chega carregado, que chega pesado, imagina aquele dia a dia, imagina aquele alto astral da nossa conversa nesse momento, mas imagina a gente não conseguir dar conta de olharmos no contexto, de olharmos para si. Por que eu repito muito isso de olhar para si? Que eu acho que essa é a dica que eu entendo fundamental, porque quando a gente olha para si, a gente consegue entender a nós mesmos, e a partir desse processo, a gente consegue se cuidar melhor. A gente consegue oferecer um cuidado para o outro melhor. Um olhar aproximado, né? E o que vocês falaram na nossa primeira reunião, né? Sobre esse papo que a gente ia bater, esse olhar aproximado. Então a gente precisa cuidar. E quando a gente pensa nessa questão de cuidado, muitas vezes a gente entra e a gente vai falar nessas questões dessas influências socioculturais, dessas influências ao nosso redor, de termos que ser, de termos que ter, né? E às vezes a gente se perde nesse processo, sabe mais? Se perde nesse processo, tanto de querer ser, de querer ter, de ter um corpo, de ter um bem, de ter uma visão, um nariz que tem que ser de uma forma X, como dizem que tem que ser. Mas e eu, sabe? Essa é a dica, ela parece simples, né? Eu volto de novo para aquele... Eu volto de novo sendo, né, utilizando essa hipérbole, eu volto para o início. Pro início de Você está falando de primeiras coisas. De primeiras coisas. Então, a dica de ouro, a dica de milhões é cuidar de si. Isso é uma dica de ouro, mas é uma dica difícil. Imagina aquela pessoa que passa anos e anos e anos e anos trabalhando, e aí ela se aposenta. E aí, naquele momento, às vezes, é a hora que ela diz assim, e agora? Ou então aquela pessoa que foi julgada o tempo todo. O tempo todo. E às vezes ela alcança aquele lugar que disseram para ela. E quando ela alcança aquele lugar,
cadê o sentido, né, Ismael? E agora? Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Com isso que eu conquistei, com a aposentadoria de uma vida, toda, de um momento. Então, é uma dica de ouro, mas nem todo mundo vai saber lapidar esse ouro. E por isso que é muito importante a gente ter também esse entendimento da busca desse cuidado, de se auto-encontrar, que aí a gente tem profissionais da saúde, de diversas áreas da psicologia. As redes de apoio, redes de proteção. proteção. De proteção. Professores do seu nível. Professores da 7, do meu nível. Enfim. Como foi que vocês fizeram esse mapeamento? Tipo, porque traduzindo academicamente o que o professor nos disse, passa muito por uma escuta ativa, né? E por um olhar atento, né? Como foi que a Faculdade 7, através do trabalho que você desenvolve, a sua equipe, através dessa mulher maravilhosa, professora Tânia Sampaio, que é preditiva e absolutamente humana. Gente, uma faculdade que tem cinema e carrinho de pipoca, que tem um estúdio do nível de uma grande TV ou de uma grande produtora e que tem auditórios, e que tem memorial, e que tem capela, né? E que tem áreas de lazer, e que tem tanta coisa. Como foi que vocês mapearam isso? Foram os alunos como o Otton e a Monique, que vai estar aqui daqui a pouco, que vai dizer, que começou a dizer, eu tenho dificuldade com isso. Eles verbalizaram, eles demandaram, vocês perceberam, e elenca assim para mim, só os 10, só elencando. Quais são as atividades? E tenta. Eu só faço pedido de pergunta de milhões. O que vocês foram fazendo? Na verdade, né, assim, como a gente tem esse serviço de apoio psicopedagógico, né, que possibilita esse acolhimento dos nossos alunos, né, através de uma escuta qualificada, né, de um olhar sensível, isso tem, assim, nos ajudado bastante para estar identificando as demandas, né, a serem trabalhadas em termos de saúde mental. Agora, assim, nós contamos com, assim, parceiros, assim, maravilhosos, né, que são os nossos professores, os nossos docentes, que são eles que estão ali dia a dia em sala de aula. E, né, eles dão feedback para vocês. Eles dão feedback, eles encaminham os alunos, olha, aquele aluno não está bem. Que legal. Né? Aquele aluno está passando por um processo de luta, aquele aluno está triste, né? Aquele aluno não está conseguindo ter um rendimento melhor, né? Ou aquele aluno está com uma baixa assiduidade, né? Então, eles vão encaminhando. Então, é um trabalho de parceria, né? Assim, a gente não tem uma bola mágica, né? Que vai nos revelar, mas a gente tem parceiros e tem esse olhar. Vocês vão mapeando a partir das demandas, dos docentes principalmente. Isso, né? Então, assim, a gente tem essa busca ativa também, né? No momento que a gente orienta os professores a ficarem atentos, né, aos seus alunos, a identificarem como são os seus alunos que estão, né, por exemplo, com um comportamento diferente, alunos retraídos, não estão frequentando aula, diminuiu a assiduidade ou o rendimento, né? Então, são alunos, né, que são alunos-alvo para a gente estar, né, acompanhando tanto de forma individual como de forma coletivamente, quando a gente pensa em termos de projetos pedagógicos inovadores. Doutor Otton, todo médico, eu queria só te dizer que todo acadêmico de medicina que vem aqui, você já acha que já é o terceiro que a gente recebe aqui, né? Virão outros, né? Eu digo, olha, eu quero ser sua paciente, então tenha cuidado com o que você fala. E aí o Otton, ele tá no terceiro período de medicina, né? Ele tem uma história super bacana de superação. Ele estava me contando que ele saiu de casa com um irmão mais velho, a irmã com 11 anos de idade, de Guadalupe para uma outra cidade que tinha melhor condição de ensino, de educação, apoiado pela família, levado pela família. E ele falou, cara, medicina não é moleza. Então, assim, ele está no terceiro período, ele tem 23 anos só, ou seja, um garoto, não tem nem juízo ainda, né? Pela neurologia que eu falei que ele tem 25 anos. E aí, você estava me contando de como essa tutoria acadêmica, no sentido de orientá-los na área dos conteúdos, foi importante para você. E como que isso foi importante para a tua saúde mental. A partir daí, eu deixo você falar. A experiência da tutoria foi muito importante para mim aqui na faculdade, porque, como a Maia falou, né, eu saí de casa com 11 anos de idade, já em busca de educação e ensino melhor, porque a minha cidade é pequena, né? Não poderia, desde de criança, eu tinha aquele sonho, aquela vontade de fazer medicina.
Tem algum médico na família? Tem um tio, primos. E eu tinha esse sonho, porque pra mim a medicina é tudo. Como você pode ajudar uma pessoa salvando a vida dela, né? Encantador. E desde criança achei bonito. Então eu disse, quero fazer medicina. E fui em busca disso com 11 anos de idade. Com isso vem a responsabilidade, né? E com a responsabilidade vem a pressão. Pô, uma pessoa de 11 anos de idade... Já decidiu ser médico com 11 anos. E a responsabilidade... As influências, né? Dos pais, da família. E a pressão e tudo. E aí a gente tem que saber lidar com essa saúde mental, né? Aí que entra, depois da pressão, depois da responsabilidade, aí vem a saúde mental. E aí, desde lá eu passei por escolas, vim para Teresina e fiz pré-vestibular. E sempre com esse sonho, essa vontade, quero fazer medicina. E cheguei, aqui estou hoje. Chegando na faculdade, totalmente diferente, já que eu já vinha já naquela loucura de estar sempre estudando em pré-vestibular para conseguir. Muito pior. Curso de medicina. Muito, carga horária extensa. 6 anos, né? 6 Aí anos. quando você chegou na disciplina de neuroanatomia... E aí cheguei na disciplina de neuroanatomia que, meu Deus... Depois de um ano de curso. Muito temida, muito... aí encontrei um mestre, o professor Juliano, doutor Juliano. E aí fomos bem recebidos. Mas é carga horária, né? A disciplina, a gente tem que estudar aquilo ali para aprender. E aí a faculdade com esse projeto de tutoria ajudou demais, porque mostrou pra gente o caminho, direcionou, que é com os próprios alunos, a gente tem um diálogo com a gente, que é aluno do período, Gabriel, um excelente, cara, muito bom mesmo. E ajudou muito, porque direcionou, a gente soube dividir os temas, dividir os assuntos e ajudou a saber lidar com essa pressão, com essa responsabilidade, com essa saúde mental. E aí foi muito importante para mim saber lidar com isso, porque é muito complexo, a disciplina em si, e a gente saber lidar é muito importante. Eu fico muito grato à faculdade por esse acolhimento, a gente, professora Kátia. Para mim foi muito gratificante poder participar. Hoje participo. Acabou a disciplina? Acabou, passei. Você passou? Passei. Kátia, só você pode comentar isso e o professor Ismael, porque vocês estão totalmente imersos nisso aí. Pois é, né? Então, assim, o que tem a ver, né? Assim, os estudos com saúde mental? Tudo, né? Então, assim, quando a gente contextualiza, né, o aspecto da saúde mental na comunidade acadêmica, né, em relação aos nossos alunos, é pensar, né, que esse processo de aprendizagem, ele gera muitas alterações emocionais mesmo, né? Então, assim, para você aprender, você precisa estar bem, você precisa ter foco, ter atenção, se sentir autoconfiante, ter uma autoestima elevada. A gente fala da importância do autoconhecimento, né, que é fundamental nesse processo de saúde mental, mas hoje também há uma corrente muito, assim, presente, né, do olhar das instituições em seu papel nesse processo de promoção de bem-estar e qualidade de vida, né, de quem pertence a essa instituição, né? Então, a Faculdade 7, né, ela traz para si uma parcela da responsabilidade na promoção desse bem-estar do aluno, né, e da qualidade dele, e da melhoria e da qualidade do aprendizado dele. No contexto de saúde mental, é muito importante esse olhar acolhedor para o outro. É muito importante que a gente consiga olhar e identificar, em diálogo com ele, poder situar ele a necessidade que ele precisa. Há uma escuta, há um encaminhamento. Por exemplo, a gente no primeiro período, logo no início, nós já percebemos algumas demandas. E junto com o pessoal da equipe pedagógica aqui da faculdade, junto à disciplina, a própria disciplina que eu ministro a aula, nós fizemos um projeto de extensão que a gente possa trabalhar e já manejar esse aluno a saber, já no primeiro período, saber acolher, saber ouvir, saber receber esse paciente que vai chegar à sua clínica, saber na hora que ele chegar como abordá-lo,
como desenvolver essas habilidades, esse discurso, essa fala. Porque isso diálogo. tudo tem que ser equalizado Sim. com as outras habilidades. E a gente está falando, você internauta, para você entender, por que a gente está fazendo o foco em saúde mental em formação de profissionais? Primeiro que a gente está na faculdade 7, segundo que tem cases para a gente mostrar. Terceiro, que saúde mental é um mundo, um universo. Então a gente resolveu fazer esse recorte, mas também sem deixar de olhar que, assim, quem chega até aqui numa faculdade 7, ou tendo decidido tão cedo e com uma segurança que eu acho que não te dá uma zona de conforto, assim, a gente nunca vai saber, só sabe quem vive, né? Defina privilégio, né? Defina privilégio. Mas a gente tem que fazer o recorte, e a gente está fazendo esse recorte consciente, porque a gente está no momento em que algumas profissões vão deixar de existir, em que as habilidades humanas precisam ser valorizadas, reconhecidas, desenvolvidas. E esse foco é importante, porque a gente está falando de mercado de trabalho, de seres humanos, de profissões, de sobrevivência. A gente está falando do futuro da humanidade, né? Então, assim, por isso esse recorte é importante que a gente está falando de saúde mental dentro de formação acadêmica, dentro de mercado de trabalho e dentro de profissões. Né? Porque você bem diz, precisa ser desenvolvido. E sem uma zona em que você pode mediar escassez, precariedades com pouca abundância no mundo de hoje, a gente está falando do mundo de hoje, como a gente mencionou no começo, fica difícil, né, professor? Sim, e aí vem a produção de adoecimento. Aí vem a produção de uma sociedade adoecida. É assim, até chegar no Otto, a Kátia precisou chegar na gente. Sim. Porque para a gente poder olhar para o Otto, a gente precisa entender as necessidades de um contexto acadêmico, de um contexto de um ensino. E que antes de ser acadêmico foi familiar, sim, é de um cidadão e é uma pessoa. De ser humano. Entende? Por isso que eu acho incrível o que vocês fazem, entende, Kátia? Essa metodologia que assim, é muito próxima. É muito ali colado no acadêmico, né? E no professor. Porque senão você não consegue. Não consegue. E a gente não consegue direcionar a demanda assertiva. Porque senão a gente pode falar, como nosso podcast agora nesse momento, a gente pode falar sobre várias coisas. Mas essas coisas vão estar no limbo aberto. Sim. E não, a gente fala... A gente está falando das vivências. Das vivências, a gente fala de algo que é direcionado. E nessa perspectiva, quando a gente olha para essas pessoas que não têm esse cuidado, sim, elas necessitam aí ter algum tipo de cuidado, algum tipo de olhar que possam buscar esse cuidado em outros contextos. E a gente está falando de um modelo desenvolvido a ser seguido. Opa. E aí a gente vai falar, aí que a gente fala de rede de apoio, aí que a gente fala do contexto amplo do cuidado em saúde mental, do bem-estar físico, social, sim, mental, da boa atividade física, da boa alimentação. Nossa, professor, um alinhamento de planetas. Um alinhamento de planetas. De planetas que nem existem ainda. Esse alinhamento é complicado. Imagina só que a gente pensar nisso tudo, a gente também tem que ter um cuidado, porque a gente está no momento também de que até a saúde mental virou uma fórmula. Uma forma de que eu tenho que comer tantas vezes por dia para estar bem. Eu quero falar sobre isso. Eu vou me despedir do Otto. Otto, que você quer, depois do que a gente falou aqui, fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, só agradecer à equipe da faculdade, aos professores, e por esse acolhimento com os alunos, por estar sempre atencioso, né? Essa é a palavra. É isso. Que médico vem por aí, né? Que médico. Obrigada, Otto. Aí a gente já vai trocar o Otto, se despedir do Otto, chamar a Monique aqui, que é de farmácia. Chega aí, Monique. E eu já vou botar na roda aqui, enquanto a gente está mudando aqui de convidados, um outro assunto que você deu a deixa. A mercantilização de algumas causas nesse século. E a saúde mental, o que você falou a gente tem que estar atento para, tem muita gente falando sobre isso que não domina. É bom quando mediatiza, porque a gente põe na pauta. Para a Faculdade 7 não é o Setembro Amarelo, é o ano todo amarelo, todos os anos, né? E é bom também a gente ter essa capacidade de discernir, principalmente vocês, profissionais dessa área, que está mais na mão de vocês, de discernir isso.
sabe, desse discernimento para fazer as entregas mais adequadas, porque senão fica todo mundo na mesma página, falando sobre as mesmas coisas e com pouco resultado. Queria que você falasse disso, Kátia, para a gente passar aqui para Monique. Pois é, né? Então, a faculdade ela tem pensado, né, numa forma assim de realmente estar contribuindo, né, para a promoção do bem-estar através dos nossos projetos, né? E aí eu posso estar aqui, né, colocando para vocês alguns dos projetos que a gente está, né, realizando, implantando, né? Por exemplo, o projeto Inspirar, né? Que é um projeto voltado exclusivamente para a saúde mental. É um projeto, né? Em processo de implantação, né? É um projeto, assim, de uma visão muito ampla, né? Envolvendo arte, envolvendo cultura. Teatro também? Teatro também, né? Dança, né? Então, assim, é um projeto que vai ser implantado aos poucos, porque nós temos várias etapas desse projeto, né? E assim, o Cine 7, né, já é uma das ações, né? Do Inspirar. Do Inspirar, né? Então, assim, pensar que a cultura, quem tem acesso à cultura, né? Assim, uma cultura de qualidade, como é que isso impacta no nosso bem-estar? Né? Então, assim, a faculdade 7... E a arte, né, gente? Como seria a vida sem a arte? Eu fico me questionando, meu Deus. Não seria vida. A gente não ter a arte, como é que não ia ser difícil, né? E a capacidade, a arte, ela traz a capacidade de elaborar, a capacidade de enxergar o erro, a capacidade de entender e gostar da imperfeição. Né? A arte, ela é muito potente. Mas eu sou super suspeita. Né? Enfim, Monique, você gosta de arte? Porque o assunto agora, aqui antes de você começar a falar, é arte. Que tipo de arte você consome? Eu gosto da leitura, eu gosto da arte musical também. Você trouxe pra gente a tua experiência, a Monique, eu vou dizer o nome todo da Monique. A Monique é Monique Pontes da Silva Fernandes. Ela já é conhecida profissionalmente como Monique Fernandes. Já vou logo te batizar aqui de Monique Fernandes. Aluna do curso de farmácia do Modulado, né, que é esse sistema presencial modulado de ensino. Você é de que cidade? De Teresina? Eu sou daqui mesmo, de Teresina. Por que você escolheu o modulado? Eu escolhi o modulado porque eu já tenho filhos. E aí, se eu fosse fazer o meu curso em outra faculdade, o horário nunca ia dar certo. Você não ia chegar atrasada todos os dias na faculdade. E aí eu não teria rendimento. Então, o meu marido já estuda aqui na 7, ele faz direito. Também no sistema presencial modulado. Também no sistema. E mora aqui, né? Nós moramos aqui. E ele sempre falava da 7, a respeito do curso. E aí ele foi falando. Eu já tenho uma formação pedagógica, eu já tenho uma graduação. Qual? Pedagogia. Mas eu tinha muita vontade de fazer outra graduação e de como é que eu posso dizer? Fazer uma graduação totalmente diferente da educação. Eu estou no início do curso como Otto, eu ainda estou no terceiro período. Período, 1 ano e meio de curso, isso, né? Todas as áreas... Eu estou analisando todas as áreas, mas eu acredito que farmácia hospitalar ou a parte de manipulação. Eu gosto muito. E você participou do projeto de nivelamento. Isso. O que é esse projeto? Apresenta ele pra gente. Certo. O projeto de nivelamento são cursos que a 7 oferece, não tem um custo pra gente. Então, eles oferecem de 2 em 2 meses, né, professora? E são cursos que qualquer aluno pode se inscrever. Eu posso, nas minhas turmas que eu faço de nivelamento, a gente tem alunos de enfermagem, tem de medicina. Uau, que interessante. Então, são cursos assim que os professores oferecem para que a gente possa estar se desenvolvendo melhor na graduação. E se atualizando. São cursos de atualização, ao mesmo tempo também que você percebe se você está acima ou abaixo do nível em que você poderia estar. O professor dá esse feedback ou você se avalia a partir do nivelamento? Não, ele dá esse feedback. O nivelamento, ele não só acontece um dia. Ele vai acontecendo 2 vezes no mês. E aí o professor passa atividade, o professor fala de mercado de trabalho. Ou seja, estudar mais, né? Estudar mais é muito bom. Eu já fiz eu estava até conversando com a professora Kátia, que eu já fiz uns 3 cursos de nivelamento, que a professora já preparou a gente para disciplinas que nós ainda vamos ter. No caso foi Química Analítica. E aí foi muito bom, porque quando a gente começa a fazer esse curso de farmácia, pelo menos posso falar por mim, né? A gente veio cheio de incertezas, no meu caso, que eu quis fazer um diferencial. Lidar com a química, que já é rotulado como uma disciplina super difícil, eu me perguntava, será que eu vou entender, né? E aí... porque a gente tem trauma da escola, aquele negócio de tabela periódica.
né, professor? Que ele era um trauma, não precisa mais decorar aquilo, gente. Não. A gente Hoje se em dia, libertou. Não precisa mais decorar. O que você precisa é aprender os elementos básicos. Se você precisar consultar uma tabela, você pode. Você precisa entender, você não precisa decorar entender aquilo, tem que saber como é a reação, no que vai dar aquilo ali, né? O objetivo principal do projeto de nivelamento, né, é realmente estar contribuindo para a melhoria da qualidade do aluno. A gente vai mudar esse nome nivelamento. Eu já tô pensando aqui nos nomes. Porque esse projeto de nivelamento não é bem para nivelar, não é, e ela acabou de dizer tudo aqui. A gente vai sentar, Monique, eu e você e eu. Sentar com uma conversa. Eu e você e eu. Vamos sentar e vamos mudar. Mas eu entendi. Acho que o mais importante é a ideia, não é o nome. E o resultado que ela acabou de mencionar. Exatamente, Maia, né? É o objetivo do projeto, né? Outra pergunta de 100 milhões de dólares. A terceira, do que não falamos? Eu acho que eu quero sinalizar sobre o que nós não precisamos falar. Porque a gente não precisa falar da saúde mental como fórmula. A gente não precisa falar da saúde mental como um dado, como uma bobagem. A gente não precisa olhar para a saúde mental, não precisamos e não falamos da saúde mental em um lugar de que ela é fácil. Realmente, a ideia da minha fala, ela é trabalhosa, ela é confusa, e ela traz nesse lugar exatamente para mostrar que a simplicidade do cuidado em saúde mental, ela realmente é difícil. Então, quando a gente pensa, a professora Tânia, a Faculdade 7, na frente desse lugar de saúde mental e pioneira nesse lugar de saúde mental, ela produz cuidado de saúde mental na leveza. Quando a gente pensa na faculdade que tem cinema, é saúde mental. É fazer quando não é obrigado. Não é obrigado. Imagina, Maia, esses alunos que passam aqui, muitos deles ficam em Teresina durante esses dias, se hospedam em Teresina. Às vezes não conhece a cidade, não tem um lugar ou outro para ir, mas a faculdade tem um cinema para que eles possam estar. E isso é saúde mental. E isso é cuidado em saúde mental. E dentro do contexto de saúde mental, a gente fala muito desse cuidado leve e duro. Duro são perspectivas de cuidados mais técnicos, mais desenvolvidos. E leves, a gente fala, são essas tecnologias que a gente dita as mais leves. Que está na área da predição. Está na hora da predição, que é o que a gente mais assim, coloca de lado. Então, a Faculdade 7, ela traz esse cuidado no cuidado em terapias leves, que são as melhores e são as mais importantes. É o cinema, é o projeto Inspirar, é uma dança, é uma arte, é oferecer todo esse suporte. Então a gente está finalizando, e a gente finaliza não precisando falar da saúde mental em um lugar burocrático, em um lugar difícil, em um lugar que está distante. Mas a gente fala da saúde mental aqui na proximidade, olhando para a gente, olhando para o cuidado do outro, porque quando a Cátia faz tudo isso, ela está olhando para o outro. Mas ela primeiramente precisa olhar para ela, para oferecer todo esse cuidado. Então, nós não precisamos e não vamos falar hoje de saúde mental nesse lugar. Obrigada, professor. Nossa, ainda bem que eu fiz essa pergunta. Do que não falamos, do que né? não falamos. Acho que a gente pontuou o que é mais importante, né? Mas, principalmente, eu acho que trazer o depoimento da Monique e do Otton foi valioso, né? Porque a perspectiva deles e como eles foram alcançados e por que isso foi importante para eles, né? Eu acho que é uma das coisas mais ricas, né, desse momento Sim. aqui nosso, né, é o depoimento dos alunos, Exato. porque eles vivenciam, né, são eles que estão no cotidiano, né, enfrentando os desafios, são eles que estão sendo beneficiados pelos projetos pedagógicos inovadores e pioneiros, né, que a instituição oferece, e são eles que estão tendo retorno, né, no sentido de um impacto positivo, né, que contribui para o bem-estar, para a permanência deles aqui na instituição, reduzindo a evasão, reduzindo, né, os desgastes, né, que são naturais de cursos mais longos ou curtos, né? Do que é estudar hoje, né? Defina aprender, né? Eu tô numa parada agora que eu tô querendo desaprender algumas coisas. Mas olha, parabéns, obrigada, Kátia. A Kátia é aparentemente tímida, mas ela é um furacão. Essa mulher é maker. Se você
ela tem que ser estudada, ela é quase uma inteligência artificial, porque assim, ela está no board de um setor que tem pelo menos uns 10 a 12 projetos que ela toca com uma equipe maravilhosa, porque ninguém faz nada sozinho. Esse professor é uma potência, um professor que vira no final de um podcast, que eu pergunto do que não falamos, ele disse, vou lhe responder. Porque qualquer outra pessoa dizia assim, a gente falou de tudo. Eu faço essa pergunta quase em todas as minhas entrevistas. E 99,9% das pessoas dizem, falamos de tudo. E você disse, não falamos de tudo. Agradecer a Monique, agradecer o Otto também, agradecer a você, internauta. Olha só, cola na gente porque o nosso Setcast tá no Spotify, tá? Setcast, tá no YouTube da Faculdade 7, que tem o nome Faculdade 7, no Instagram da Faculdade 7, no Facebook também, no LinkedIn, e a gente está pensando em levar para o TikTok. Eu e Otto. Ou a pessoa que é de neuroanatomia, ela me deu uma ideia sobre a anatomia do Setcast. Gente, muito obrigada. Eu sou Maia Veloso, convidada da Faculdade 7 para estar aí à frente desses episódios todos. Você pode, quando você acessar o nosso conteúdo, dizer o que você quer ver por aqui e por aí, que é claro que a gente vai botar na pauta. Esse foi o de hoje. A gente se encontra. Tchau.